Olá, bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Professor Charles Brito aqui. E a gente vai falar mais uma vez sobre as chamadas práticas integrativas, tá? Hoje no Brasil há uma política que inclusive inicia com esse nome, né? Política cuja denominação são práticas integrativas e complementares em saúde. Mas muitos dos que me escutam, talvez da minha idade, um pouco mais novos ou um pouco mais velhos, devem lembrar que essas práticas nós chamávamos, até pouco tempo atrás, de medicinas alternativas, ou medicinas tradicionais, ou práticas holísticas ou alternativas. Tá? E aí houve uma discussão, inclusive no cenário mundial, para definir aí os principais conceitos a serem trabalhados dentro dessa lógica de trabalho, dentro dessa lógica de cuidado. Bem, de modo bastante simples, e inicialmente a gente pode falar que são práticas de cuidado que têm um olhar mais global, mais holístico. Tá? Então, observam esse sujeito nas suas múltiplas possibilidades. Pois bem, eu trabalho com algumas práticas integrativas, a medicina tradicional chinesa é uma das principais práticas, mas tenho aí estudado um pouco sobre a aromaterapia, a própria reflexologia, o reiki, o shiatsu, a yoga e a quiropraxia, que é uma dos meus campos de trabalho dentro e ou fora da fisioterapia. Pois bem, os nossos referenciais teóricos, eles nascem dentro de uma lógica da própria formação do Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que na história do SUS, o movimento popular de saúde ele é muito importante dentro desse contexto. E aí esse movimento popular de saúde, ele traz aí no seu bojo as nossas medicinas ancestrais. Inclusive as medicinas ancestrais brasileiras, genuinamente nossas, elas são inclusive pouco valorizadas, pouco olhadas dentro desse cenário das práticas integrativas e complementares. Poderia aqui lembrar, por exemplo, o trabalho das nossas raizeiras, já que a gente está aqui no Goiás, né? Das nossas raizeiras, das parteiras, da própria pagelância, por assim dizer, né? Essa medicina dos índios, que vão cuidar ali não só do nosso padecimento físico, mas muitas vezes desse padecimento emocional, energético, espiritual, entre outras coisas. Né? Eu preciso afirmar que essa aula, na verdade, ela é uma vivência, uma oficina que a gente trabalha em alguns grupos, sobretudo na pós-graduação, e a lógica principal seria vivenciar um pouco dessas práticas. Né? Mas, infelizmente, como a gente tem esse déficit no contato, no toque, nessa perspectiva mais próxima de atenção, então a gente vai aqui tecer alguns comentários e refletir um pouco sobre essas questões. Tá? O meu olhar, enquanto referencial teórico, ele parte da fisioterapia, mas avança no sentido de ter um olhar amplo desse contexto do cuidado. Né? A professora Madel, da Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela faz um trabalho muito interessante, ela enquanto cientista social, e vai falar um pouco sobre essas racionalidades de cuidado. Ela, inclusive, chama de racionalidades médicas. Tá? E aí, ela, enquanto cientista social, usa o conceito da medicina de uma forma mais ampla. Talvez nem como os próprios médicos o fazem, o utilizam. E aqui eu quero fazer essa apropriação e trabalhar com esses conceitos de medicina, enfermagem, fisioterapia, mas numa lógica de transcender esses mesmos conceitos, pensando então nesse cuidado, nessa assistência à saúde. Obviamente, mediada por saberes próprios da medicina, da enfermagem, da psicologia, da fisioterapia, entre outras áreas. Tá? Pois bem, esse módulo, essa vivência, ela tem como nome práticas integrativas, né? Até porque, como eu havia dito, ela advém dessa política nacional de práticas integrativas e complementares, e a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão etimológica, né? Desses conceitos. O estudo do conceito é muito importante, porque nos vai dar um cenário aí de como é que isso está posicionado nessa lógica macroestrutural, macroeconômica, política, enfim. Pois bem,
anteriormente falávamos medicinas ou práticas alternativas. E aí percebemos que alternativo, há até um texto muito interessante de um escritor português de nome Boaventura de Souza Santos, que vai falar que, na verdade, alternativo é a nossa prática de saúde, é a nossa prática médica, que tem aí umas poucas centenas de anos, né? E se for comparar com medicinas tradicionais, práticas de cuidados tradicionais, que advêm aí de milênios, né? 5.000, 10.000 anos, como é o caso da prática da medicina chinesa, da medicina indiana, por exemplo, da medicina ayurvédica, práticas há muito tempo consolidadas e ainda que não sistematizadas desde a sua origem, elas hoje trazem todo um recurso, um arcabouço teórico para essas práticas de cuidado. Então, esse nome alternativo, ele perdeu força nessa lógica, né? Porque talvez alternativo seria essa medicina ocidental, a alopatia, a medicina científica. Outro detalhe dessa relação é que a expressão alternativo, ela traz uma metáfora, uma comparação, numa lógica de ter uma prática ou outra, né? Então, por exemplo, eu poderia, para cuidar de uma determinada patologia, um desequilíbrio qualquer, como por exemplo uma hipertensão arterial, eu poderia ou tomar a minha medicação ou realizar uma prática qualquer, atividade física, acupuntura, enfim. Então, o alternativo, ele traz no seu bojo essa exclusão. Eu poderia trocar a palavra alternativo pelo ou, né? Enquanto a palavra complementar, ela traz um e, numa lógica de adição. Então, no mesmo exemplo que eu citei, do que diz respeito ao cuidado da minha crise hipertensiva, por exemplo, eu posso, no mesmo momento, tomar o meu remédio e fazer uma outra prática de cuidado. Por exemplo, tomar um chá, fazer um exercício, fazer uma prática de relaxamento, enfim, tantas possibilidades ali possíveis. Tá? Então, esse conceito de complementariedade, ele avança no sentido de agregar, de unir possibilidades de cuidado. E aí isso, sem dúvida, avança numa lógica de, inclusive, resolutividade dentro desses processos de cuidado. Né? Até porque eu já não vou mais pensar, de fato, qual foi o remédio ou a intervenção que, de fato, me fez bem. O importante, como eu venho percebendo aí, ao entrevistar os nossos muitos pacientes aí, que o grande lance, o interesse é, de fato, ficar bem, estar sadio, né? Não importa se foi a intervenção A ou B que me fez bem, eu quero melhorar. Né? E aí, nessa lógica, eles avançam ainda no sentido da integralidade, da prática integrativa, no sentido de olhar para esse sujeito, para esse processo de modo integral, de modo global, sem fragmentar como a nossa prática mais positivista, né, mais mecânica, gosta muito de fazer. Eu sempre brinco em sala de aula que a gente não consegue separar de fato o que, teoricamente, o Papai do Céu fez. Tá? Então, isso tudo que nos constitui, essa perspectiva emocional, física, social, energética, e por que não falar espiritual, ela é, na verdade, ou melhor, elas são partícipes de um mesmo processo, elas constituem um mesmo processo. E não tem como fragmentar isso, embora muitas vezes academicamente a gente o faça. Né? E aí a gente vai dizer que, como o próprio Marx fala, Karl Marx, né, não seria técnica pela técnica, pura e simplesmente. Né? Então eu não vou usar uma prática dessa de forma isolada, sem pensar nessa perspectiva global. Então é importante entender essa multiplicidade dessas práticas de cuidado, todas elas convergindo para um determinado objetivo dentro do meu cenário terapêutico, né, do meu setting terapêutico. E aí a gente vai lançar a mão de várias possibilidades para prover esse cuidado e a resolutividade desse quadro clínico, desse processo patológico, desse processo, desse desequilíbrio que porventura afeta a qualidade de vida,
o bem-estar, né, desses nossos sujeitos. Pois bem, e aí eu quero trazer aqui, na verdade, mais algumas reflexões, né, e talvez eu nem aponte muitas certezas dentro dessa lógica acadêmica, científica, mas na perspectiva de cutucar literalmente nós todos, para que a gente possa pensar um pouquinho dentro dessas lógicas de cuidado, dentro dessas possibilidades de cuidado, quais são as estratégias que a gente tem lançado mão para fazê-lo. Nós sabemos que muitas vezes a gente tem um arcabouço teórico muito significativo, muito amplo, mas muitas vezes a gente vai nos revestir de uma dinâmica pouco prática, por assim dizer. Por exemplo, eventualmente há aqui um número maior de fisioterapeutas me assistindo, e aí eu me sinto muito liberto para perguntar: você, fisioterapeuta, você se alonga, você trabalha o seu físico, você percebe? Você se organiza na sua postura. E aí a gente entende que muitas vezes, embora nós tenhamos teorias suficientes para esse cuidado, a gente abre mão de algumas dessas práticas em função das desculpas várias que a nossa contemporaneidade vai nos apresentar, né? Mas, então, de fato, eu posso aqui perguntar, dentro dessas dinâmicas e processos de cuidado, como é que você tem se cuidado, né? Quais são os olhares para consigo, para com você mesmo, né? Quais estratégias de cuidado você tem lançado mão, né? Nós todos sabemos da importância da atividade física, do exercício físico, da importância de uma boa alimentação, de uma boa ingesta hídrica, da importância de um bom repouso, né, de um bom manejamento do estresse, dessas perspectivas de ansiedade, de emoções deletérias que nos machucam. E aí você deve refletir aí como é que você tem lançado mão dessas estratégias de cuidado. Bem, no que diz respeito à assistência e à atenção à saúde, a gente tem que ter a certeza que há, de fato, um conceito ampliado de saúde, né? Então, historicamente, a ideia de saúde ela foi bastante trabalhada ao longo do tempo, né? Então, se nós pensarmos na Idade Média, por exemplo, um sujeito saudável era aquele forte o suficiente para pegar ali uma arma, alguma coisa ali para defender, sei lá, o seu feudo, alguma coisa nessa lógica, né? Ou trabalhar ali a terra, ou caçar, né? E aí, dentro dessa lógica da saúde, dessa corporeidade, dessas relações corporais que eu desempenho, isso foi sendo revisto ao longo do tempo. As próprias questões estéticas, por assim dizer, nessa lógica da corpolatria, do culto ao corpo, elas são invenções historicamente novas no que diz respeito à história da humanidade, né? Então, só ali no Iluminismo, por exemplo, que a ideia do belo, né, da boniteza, foi então mais percebida, mais divulgada, por assim dizer. E aí a gente entende a necessidade de perceber essa história, né, de perceber esse contexto desse cuidado de saúde nessa lógica mais ampla possível, contemplando, por exemplo, as relações estéticas, né? Então, estar bem com o meu cabelo, com a minha pele, é saúde? É um cuidado de saúde? De fato é, né? Não vamos aqui entrar nas políticas higienistas que existiram largamente na história aí, mas enfim, a gente tem que entender que a saúde ela tem de fato esse olhar o mais complexo possível, né? Não só nessa lógica física, emocional, social, mas também essas outras perspectivas que aparecem aí, não só na contemporaneidade, mas que a sociedade exige para com o seu cuidado para que eu me sinta bem, para que eu me sinta sadio, tá? E aí a gente vai valorizar, por exemplo, eu citei só como exemplo aqui as questões estéticas, por exemplo, né? Então eu vou me sentir melhor, mais sadio, mais apto, mais preparado, mais, enfim, empoderado para viver a partir do momento que eu esteticamente me sinta bem, né? Só aqui como exemplo, né? Só um olhar dentre vários olhares possíveis. E aí,
dentro dessa lógica, a gente percebe que como se dá esse fazer em saúde? Como é que é a praxis em saúde? Né? E aí algumas perguntinhas clássicas da filosofia nos mostra aí, né? Então, qual é o lugar de se fazer saúde, de se cuidar em saúde? Bem, definitivamente, obviamente, você não entende que é só o hospital, né? Talvez o hospital nem é, alguns vão brincar assim, nem é o lugar da saúde. Talvez lá é o espaço onde a doença, né, esse oposto dialético, vai se apresentar de modo mais proeminente, por assim dizer. Então, se eventualmente não é o hospital, ou também, ou não só o hospital, ou não só a clínica, o centro de saúde, onde é o espaço de se fazer saúde? Né? Então, aqui no SUS, na atenção básica, de modo muito confortável, a gente percebe que todo espaço é potencialmente um espaço de se fazer saúde. Então, a escola a residência, a casa, o domicílio, sem dúvida, talvez o principal. Né? Então, todo espaço é um espaço de diálogo, de construção, de trabalho em saúde. E aí, como é que eu vou fazer esse processo? Né? Então, nós podemos ter alguns olhares, um paradigma mais mecanicista, mais positivista, mais técnico, por assim dizer. Né? Nessa lógica, no como fazer, eu posso pensar de modo mais pragmático, mais mecânico. Por exemplo, eu tenho ali um desconforto, uma dor no joelho, a medicina está muito desenvolvida, graças aos estudos, né, a todo esse processo, eu posso simplesmente arrancar esse joelho e colocar um novo joelho ali, né, num processo que a gente vai chamar de artroplastia. Né? Eu simplesmente troco ali a articulação, ou um órgão, ou alguma coisa nesse sentido, por um instrumento mecânico, inclusive. Né? Esse é um olhar, é uma forma de fazer. Né? Tem os seus avanços, mas tem aí algumas deficiências, algumas questões que a gente pode rever e pode refletir sobre isso. Por outro lado, eu posso ter uma outra forma de fazer. Primeiro, pensar o que desencadeou esse processo de desgaste nessa articulação, como do joelho, tal qual o exemplo que eu acabei de citar aqui. Né? E pensar quais elementos que podem ser construídos para evitar, minimizar esse processo. Ainda que, porventura, eu opte por fazer uma artroplastia e trocar de fato esse joelho, eu preciso ter outros olhares para cuidar desse sujeito. Não só ali daquela, entre aspas, nova articulação, mas pensar no outro joelho, por exemplo. Né? Que se porventura esse sujeito fica com as mesmas atividades de impacto, a mesma sobrecarga de peso, esse outro joelho fatalmente entrará no mesmo desequilíbrio, no mesmo problema, caso não esteja. Né? Então, o como fazer é muito importante. Né? Qual é o olhar que eu tenho para esse desequilíbrio, para esse cenário clínico? Né? E aí eu vou optar, a partir disso, por meio de estratégias de cuidado específicas para dar conta desse problema. E quando? Né? Qual é o momento de intervir em saúde? Normalmente, eu brinco assim na clínica, nós procuramos o atendimento ou pelo amor ou pela dor. E aí você escolhe, né? Como é que isso acontece. Até porque muitas pessoas vão esperar adoecer, vão esperar ter um padecimento, um desequilíbrio, para aí sim se olhar, se cuidar, buscar então um tratamento dentro dessa lógica. E aí talvez não seja o momento oportuno. Obviamente, nós já falamos aqui algumas vezes sobre estratégias de prevenção. Já falamos algumas vezes, por exemplo, no cuidado do idoso. E eu lembro de uma aula dada aqui, eu até sugiro que você procure ela, sobre seu olhar ao idoso, que vai falar sobre a importância de investir para esse envelhecimento. Então, eu vou investir para esse processo de cuidado, talvez na minha infância. Né? Talvez na minha infância. E aí eu lembro, inclusive, que eu citei aqui uma teoria, talvez você não encontre ela por aí, né? Foi um pouco bolada aí nas minhas discussões aí com alguns alunos, coisa e tal, do que nós chamamos aí de poupança funcional.
Então, essas lógicas preventivas, promotoras de saúde, vão me dar uma certa renda, né? Uma certa capacidade funcional, para que à medida que eu vou crescendo, né, amadurecendo e envelhecendo, eu vou estando apto a esses problemas, a essa vulnerabilidade que, por exemplo, esse envelhecimento me dá. Então, quando fazer em saúde? Quando cuidar em saúde? Talvez a resposta mais correta seria sempre, né? Esse cuidado ele deve ocorrer sempre nesse processo. Pois bem, e aí algumas outras perguntas aí, sobre os seus paradigmas em saúde. Quais são os seus olhares? Qual é esse arcabouço referencial teórico que nós temos, que nos subsidiam para olhar, para cuidar dos nossos sujeitos, dos nossos pacientes? Tá? De modo bastante simplista, normalmente, eu cito dois grandes paradigmas em saúde. Né? Eu uso um nomão bem diferente, né? Eu chamo lá de paradigma mecanicista, reducionista, cartesiano. Que é isso, advém dessa lógica científica positivista que tanto nos ajudou, tanto subsidiou as nossas práticas dentro da medicina, fisioterapia, psicologia, enfim, todas essas ciências aí. Né? Então, esse paradigma, ele como nome que eu assim referenciei, ele é um tanto quanto mecânico, porque ele se pauta ali na física mecânica de Isaac Newton. Né? Esse olhar, por exemplo, seria aquele que iria subsidiar a troca de um joelho degenerado por uma nova articulação mecânica, né? Uma prótese, né? Uma prótese ali. Tudo bem? Por outro lado, em contraposição a esse paradigma, a essa forma de ver, já que a gente entende paradigma como isso, né? É um conceito de inteligibilidade. É o que me faz entender. Eu digo lá, é a ideia por detrás da ideia, né? São aquelas compreensões, aqueles conceitos que você tem que muitas vezes você nem percebe. Até porque esses paradigmas eles não são nossos de fato, né? Esses paradigmas eles advêm da nossa sociedade, do papai e da mamãe, da sociedade como um todo, né? Da escola, enfim, dentro desse contexto. E aí, em oposição àquela primeira forma de ver, aquele primeiro olhar mais reducionista, mais mecânico, mais cartesiano, né? Nós temos ali um paradigma holístico, um paradigma complexo, ecossistêmico. Essa forma complexa de perceber vai entender a multiplicidade das relações entre uma ação e uma reação. Né? Eu poderia pensar assim, uma ação, o meu colega aqui tossiu ou espirrou, é um estímulo. Resposta, o que eu vou esperar? Eu, professor Charles, tive acesso a esse espirro, a essa tosse, alguma coisa assim, vou ser infectado. Né? Vou ficar gripado, alguma coisa nesse sentido. O paradigma complexo, entre ação e resposta, ele vai entender 1000 possibilidades. Então, eu vou ficar gripado enquanto resposta a esse estímulo, se uma série de condições assim permitir. Então, esse é o paradigma complexo que vai olhar de forma mais ampla para essas relações como um todo. Nessa lógica, obviamente, nós nos pautamos aí nessa integralidade do ser humano. E aí essa figurinha ela é bastante conhecida por você, né? O homem como medida de todas as coisas. E a gente entende esse sujeito humano, né? Falando o homem nessa perspectiva macro, né? Enquanto ser humano, enfim. Esse sujeito, ele obviamente ele tem que ser percebido nessas múltiplas relações, né? E aí, nessa lógica, a gente tem aí alguns fundamentos desse cuidado holístico, desse cuidado global, desse cuidado ecossistêmico, né? Daí a gente pode entender, por exemplo, a necessidade de uma interdisciplinariedade. Ou seja, eu tenho vários componentes que são interessantes, são necessários para esse cuidado. Né? Então, à medida que eu vá apenas com um olhar perceber esse problema, possivelmente eu não terei acesso a esse sujeito em sua complexidade. Né? E aí nós temos muitas metáforas que vão exemplificar isso. Né?
Por exemplo, aquela que vai citar ali quando 3 cegos encontram um elefante, né? E aí esses 3 cegos vão tateando ali esse elefante e cada cego tem uma percepção, né? Então, para o cego que tocou ali na orelha do elefante, a percepção é uma. Então, o elefante é aquilo lá, que lembra um abano, alguma coisa nesse sentido. Já para o cego que tocou a pata do elefante, o elefante é uma outra lógica, né? Então, é um pouco isso, compartilhando ali esses vários olhares. Pois bem, falando então nessa perspectiva de cuidado, tratando então esse ser humano de forma holística, de forma global, né? O holismo, ele vem de uma palavra grega que sua raiz chama holos, que significa todo, né? Que tem esse olhar aí integral. E aí a gente entende a partir disso que a nossa cultura, ela quase sempre ela vai buscar ali mais esse olhar para o processo patológico, para a doença, né? Então, muitas vezes, a gente vai brincar, alguns colegas brincam, que nós somos profissionais da doença, na verdade, né? Não da saúde, como deveríamos ser. Já que muitas vezes o nosso olhar ele é mais focado ali para o mal, para o errado, né? Isso acontece ainda que a gente não perceba. Isso acontece ainda que a gente não perceba, né? Eu lembro aqui, por exemplo, e nem terei vergonha de contar isso para vocês, que certa feita eu trabalhava nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, e no setting que eu estava, ninguém machucou, né? Então, eu trabalhei pouco, inclusive, né? E aí eu pensei assim, poxa, ninguém machucou, né? Aí eu falei assim, aí, ao refletir sobre isso, eu pensei, poxa, será que eu queria que alguém machucasse para que eu pudesse ali cuidar, trabalhar, né? Não era bem essa a lógica, mas parecia, né? Então o nosso olhar de fato está ali um pouco pensando no errado, né? No equívoco, no desequilíbrio, na doença. E aí a gente pode perguntar, esse mal, esse desequilíbrio, essa doença, qual é o significado disso para a nossa vida? Tá? As medicinas tradicionais, elas vão olhar para a dor, para o desconforto, com uma forma diferente. Aí eles podem se perguntar, por exemplo, o que essa dor tem a me ensinar? O que ela quer me falar? O que eu estou fazendo errado que essa dor está aí me incomodando, por assim dizer? Qual é o sinal? O que ela quer dizer? Tá? E a partir disso a gente entende que a doença ela é um processo de bloqueio dessa homeostasia, né? Desse equilíbrio interno. E vai bloquear, a medicina tradicional chinesa fala isso com muita competência, que esse processo patológico, ele advém, na verdade, de um bloqueio dessas várias energias que compõem esse sujeito humano, né? E aí esses bloqueios eles são causados tanto por fatores físicos, quanto fatores psíquicos, quanto fatores emocionais, né? Isso tudo converge, impedindo então esse equilíbrio interno, né? Essa homeostasia ou homeodinâmica. E aí, em uma visão holística, a gente entende que querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde, né? Então, mais uma vez, apresenta aí esses olhares díspares, dicotômicos de cuidado, né? Então, muitas vezes fala em combater a doença, né? Então, percebe nomes assim fortes, pesados, né? Combate, luta, né? Então, nem sempre isso de fato é a melhor ideia, a melhor estratégia de cuidado, tá? A gente entende que a matéria é uma forma de energia. Isso aqui eu poderia ficar horas tecendo alguns comentários sobre isso, né? Mas independente da sua crença, essa é uma verdade absoluta, né? Energia e matéria é a mesma coisa. Quem inclusive falou isso foi Einstein, na teoria da relatividade, quando ele comparou energia e matéria, tendo essa matéria aí, sendo ela acelerada, por assim dizer, já que ela é multiplicada pela velocidade da luz, tá bom? Então matéria e energia é a mesma coisa, são faces de uma mesma moeda, né? E aí há uma busca de curar essas doenças e transformar essa consciência humana atuando então sob padrões energéticos que dirigem a expressão física da vida. Então, à medida que eu vou me modulando,
me cuidando, me reorganizando, né, eu consigo me expressar fisicamente, emocionalmente, de forma diferente, né, obviamente mais sadia, né. E aí a gente vai pensar então, ali ainda tendo essa dicotomia enquanto exemplo, né, até para ficar mais fácil a gente tecer esses comentários, esse diálogo aí, pensar nessa relação entre mente e corpo, né, como se fosse diferente, como se fosse separado, né. E aí eu te pergunto, você acha que de fato a mente influencia o corpo? Ou, ao contrário, o corpo influencia a mente? Como é que processa isso, né? E aí a gente tem muitos exemplos de como é que isso acontece, né? Eu poderia, inclusive, te convidar agora para fazer uma prática. Eu vou, inclusive, fazer uma bem simples, porque talvez a gente possa estar juntos em outro momento, e aí eu vou deixar as práticas mais complexas para um encontro presencial, e aí será um prazer tê-la dentro de alguma vivência, dentro de alguma oficina de fato mais prática. Mas agora eu te convido aí para uma mentalização criativa, um exercício de imaginação. Tudo bem? Faça comigo, por favor. Então, olha só, sente-se de modo mais confortável, feche seus olhos e vá imaginar aqui, por favor, que você está num ambiente sozinho, não tem ninguém com você, né? E aí você percebe um pouco à sua frente uma sala. Então só me escute com os olhos fechados. Essa sala, você adentra a essa sala e encontra uma mesa. Nessa mesa há um cesto. E nesse cesto, você é curioso como você chega nesse cesto e encontra limões. Muitos limões. Tem limões mais verdes, limões mais maduros. Do lado dessa cesta tem uma faca. Você pega então essa faca, corta esse limão e sente o cheiro dele. Ótimo, ótimo, ótimo. Pode abrir os seus olhos agora, para quem fechou, para quem entrou nessa viagem, nessa imaginação, nesse exercício de mentalização criativa. Fiz muito rápido, né? E qual que é a ideia? Infelizmente não pude vê-los. Quando eu estou presencialmente, normalmente eu vejo pessoas deglutindo, engolindo saliva. Ou seja, você viu algum limão? Não, só imaginou. Você sentiu algum cheiro de limão? Não, só imaginou. No entanto, fisicamente, o seu corpo, muito provavelmente, se você se deu para o exercício, produziu saliva. Ou seja, essa relação mental atuando aí nessa perspectiva física. Isso a gente sabe, é um fato, né? Então, há aí inter-relações entre essa dinâmica corporal, mental, social e energética e espiritual. Tudo bem? E aí nós nos posicionamos ali dentro desse contexto. Tudo bem? E aí, olha só, nós temos 5 categorias de práticas que são normalmente reconhecidas dentro dessas práticas integrativas e complementares, né? Nós temos ali sistemas médicos integrais, e aí nós temos a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, a própria homeopatia, a naturopatia, a medicina tradicional chinesa, entre outras aí, né? Temos também algumas técnicas de corpo e mente, como por exemplo, o biofeedback, a imagística direcionada, que é esse exercício que eu acabei de fazer, né? Uma mentalização criativa, um exercício de imaginação, né? De mentalização. Temos a hipnose, a meditação, as muitas práticas de relaxamento, as muitas técnicas de relaxamento, todas elas são técnicas que se relacionam aí essa história, essa perspectiva de corpo e mente, né? Temos também práticas com base biológica, como por exemplo a fitoterapia, né? As plantas naturais, os produtos naturais, as plantinhas medicinais, a terapia por quelação e tratamentos com dieta, né? A dietoterapia. Não só a nossa dietoterapia, a colega nutricionista faz isso com muita competência, né? Mas outras dinâmicas de dietoterapia. Por exemplo, a macrobiótica, que é uma dieta oriental, japonesa. Enfim, temos também métodos manipulativos e corporais. E aí temos a quiropraxia, né? A manipulação vertebral, a osteopatia, a massagem, a reflexologia,
o uso das ventosas enquanto liberação miofascial, a raspagem, o scrapping, a moxa-bustão, por exemplo, enfim, são técnicas que vão mobilizar, que vão manipular o meu corpo ali, para que com isso eu tenha boas respostas. E por fim, nós temos aí práticas de medicina energética, né? Como por exemplo a acupuntura, a magnetoterapia, o toque terapêutico, o reiki, o qigong, o tai chi chuan, entre outras práticas que têm esse cunho ali energético. Tudo bem? Ainda dentro desse contexto, a gente pode relativizar com algumas outras classificações, né? Então, dependendo do teórico, né, dependendo do campo conceitual, a gente vai classificar essas práticas dentro de um ou de outra perspectiva, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, de terapias físicas. Aí, mais uma vez, eu cito a acupuntura, a moxa-bustão, o shiatsu, que é uma massagem japonesa que pressiona pontos específicos do corpo, né? O douyin, cuja tradução no mandarim, na língua chinesa, é caminho para dentro, né? Caminho para casa, que é automassagem, na verdade, né? Se eu faço em você, chama shiatsu. Se eu faço em mim, chama douyin. Muita gente erra esse conceito, viu? Temos também a argiloterapia, né? Tudo isso enquanto terapias físicas. Terapias aquáticas, dentro da hidroterapia, né? Nós temos lá os banhos, a vaporização, as saunas, por exemplo, né? As fitoterapias, plantas medicinais, nós temos aí a fitofarmacoterapia, as ervas medicinais, os florais, por exemplo, são todos dentro dessa lógica. E aí nós temos ainda algumas terapias de exercícios individuais e ou coletivos, né? Como, por exemplo, a biodança, as danças circulares, o tai chi chuan, a yoga, enfim, tantas possibilidades aí. Na nutrição, nós temos aí uma nutrição alternativa, e aí há uma gama muito grande dessas possibilidades aí, inclusive os bons profissionais sempre recomendam um cuidado aí com essas dietas restritivas, né? Temos a terapêutica nutricional ortomolecular, já tem uma outra lógica de alguns micronutrientes necessários ali para esse nosso equilíbrio, então é uma prática muito interessante. Nós temos também práticas relacionadas a ondas, radiações e vibrações. E aí nós temos, por exemplo, a radiestesia, a radiônica, o uso dos cristais, por exemplo, né? E aí finalizamos com as terapias mentais e espirituais. Temos aí a meditação, um número muito grande de práticas meditativas. É de fato um cenário muito interessante esse, que se abre aí para essa lógica de cuidado, né? Nós temos aí o relaxamento psicomuscular, a cromoterapia, a hipnose, mais uma vez o toque terapêutico, a visualização, o reiki e o qigong, tá bem? E aí, sobre as práticas integrativas e complementares, o que você sabe sobre isso, né? O que são as práticas integrativas? São racionalidades médicas e recursos terapêuticos baseados em saberes tradicionais e populares. Então eu tenho, de um lado, racionalidades médicas. Aqui é um estudo muito complexo para falar o que é uma racionalidade médica. É um saber já bem definido, bem fechadinho, né? Que vai contemplar aí uma anatomia, uma fisiologia, uma propedêutica, né? Uma diagnose, enfim, várias perspectivas disso. Há um grupo na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro, que pesquisou muito demoradamente essas racionalidades. A professora Madel Luz, que fez essa pesquisa aí. E, para além dessas racionalidades médicas, nós temos recursos terapêuticos, né? Que não tem um arcabouço teórico bem definido, bem fechado, bem delimitado. Mas ainda assim são práticas de cuidado que podem, ou melhor, que ajudam nesse cuidado, né? Que ajudam nesse bem-estar, nessa qualidade de vida, né? Ainda que não tenham um arcabouço teórico já bem definido, coeso e próprio dessa prática terapêutica, tá? Em 2006 foi quando iniciou essa prática de ampliação. E aí o que eu citei? Eu lembrei que o SUS
ele tem, eu até falei, um sentimento que eu tenho muito antigo, né? Que o SUS ele anda um pouco na contramão da lógica, do sistema. Em que perspectiva? Porque o SUS ele vai falar de igualdade, né, de equidade, né, de divisão, coisa e tal, em uma sociedade que é extremamente excludente, né? E aí, a partir dessa lógica, o SUS ele foi, durante toda a sua existência, bombardeado, né? Sobretudo por pessoas que não conhecem esse sistema, né? Paradoxalmente, esse fechamento que o SUS vivencia, ele se abre para novas possibilidades. Isso, por exemplo, aconteceu em 2006, quando o Sistema Único de Saúde abriu a possibilidade de práticas integrativas à disposição da comunidade. Foi o caso da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, homeopatia, das plantas medicinais, da fitoterapia, da medicina antroposófica, da antroposofia aplicada à saúde, né, a mesma coisa, o termalismo social, crenoterapia, né? Em 2017, abre agora algumas outras possibilidades, a arte-terapia, a ayurvédica, a massagem ayurvédica, né? A biodança, a dança circular sagrada, as práticas meditativas, a musicoterapia, que inclusive é uma profissão de terceiro grau, né? A naturopatia, igualmente uma profissão de terceiro grau, a osteopatia, a quiropraxia, né? A quiropraxia, ela transita aí, ela é uma especialidade da fisioterapia. Alguns outros profissionais fazem práticas manipulativas, né? Aquele popular estralo nas vértebras, né? Ainda há uma tentativa de colocar a quiropraxia como profissão de terceiro grau. A reflexoterapia, o reiki, que é uma prática energética, a Shantala. A Shantala eu expliquei longamente aqui, que pena. Vou ter que ser um pouco mais breve agora, né? A Shantala, na verdade, é massagem bebê, né? Massagem em neném. Na verdade, a Shantala é massagem ayurvédica, é uma massagem indiana. Shantala é o nome de uma mulher que ensinou essa massagem para um médico francês, de nome Frédéric Le Boyer, né? E tem uma história muito legal, e eu até contei para vocês um pouco dessa história, mas enfim, não foi possível que vocês escutassem em função de um problema da máquina aqui. Desculpem por isso, resolvemos já rapidamente. Temos também a terapia comunitária integrativa, essa é brasileira, foi um professor, me parece lá do Nordeste, que desenvolveu essa prática, e a yoga, né, enquanto prática de exercício da medicina ayurvédica. Já em 2018, o SUS se abre para outras práticas, como, por exemplo, a apiterapia, o uso do ferrão da abelha e dos produtos que essa abelha vai ali produzir, né, o pólen, o própolis, né, e entre outras coisas nesse sentido. A aromaterapia, a bioenergética, a constelação familiar, a cromoterapia, a hipnose, né, a hipnoterapia, a imposição de mãos, que é muito parecida com o reiki, com a Tsukio Hikari, com práticas de cura, né, a ozonoterapia, muito famosa, e a terapia de florais. Eu citei, inclusive, anteriormente, vou falar, já que não me escutaram, que a gente pode utilizar essas várias práticas, aí eu respondo legal o Maicon de novo agora, mesclando essas com cuidado. Por exemplo, se você chega no meu consultório agora, Goiás, vocês sabem, clima seco, né, vai ter ali um umidificador com uma essência aromática, né? Então vai chegar lá aquele cheirinho gostoso, um óleo essencial que já vai ali repercutir, contribuir nessa dinâmica de cuidado, né? As cores da clínica, elas são devidamente colocadas com um determinado objetivo, tal como acontece num restaurante, por exemplo, né? A Coca-Cola, o McDonald's, aquelas cores lá, não são à toa, né? Vai ter uma musiquinha confortável, né? Então, embora eu não use assim de modo específico, lá na minha consulta de fisioterapia, você vai ter um breve acesso a uma aromaterapia, a uma musicoterapia, a uma cromoterapia, percebe? Então, todos esses processos, eles podem caminhar e coexistir. Essa é a ideia dessa medicina complementar, de um campo auxiliar os demais campos aí de cuidado, tá? Olha só, e agora um panorama global aí dentro desse cenário, né? No Canadá, utiliza por demais essa prática. Eu tive a oportunidade de morar no Canadá
e vivenciar um pouquinho dessas práticas lá, né? Então, estima-se que 70% da população canadense faz uso de alguma medicina complementar, de alguma medicina tradicional e complementar integrativa. Olha só, 70% dos canadenses usam alguma dessas práticas, né? Nos Estados Unidos, em 2007, 4 em cada 10 adultos afirmaram ter utilizado algum tipo de medicina tradicional. Estima-se que no continente africano, mas olha que interessante, 90% da população da Etiópia, 70% da população de Benin e Ruanda e 60% em Uganda utilizavam alguma prática de medicina tradicional para atender às suas necessidades em saúde. Esse público, talvez até porque não tem acesso à medicina convencional. É uma forma de olhar, né? Na Europa, o percentual de indivíduos que utilizam a medicina tradicional representa 31% na Bélgica, 75% na França e na Austrália esse percentual chega a 48%, né? Esse foi o material retirado aí desse relatório da Organização Mundial da Saúde, né? No Brasil, as medicinas tradicionais brasileiras, olham só, como por exemplo as medicinas indígenas, as medicinas de matriz africana, as medicinas dos povos tradicionais e outras práticas populares em saúde, realizadas por parteiras, benzedeiras, raizeiras, pajés, entre outros, fazem parte de outra política pública do Ministério da Saúde que dialogam com as práticas das medicinas tradicionais. Então, lembra que lá no começo eu havia dito isso, né? Elas não são tão assim trabalhadas por nós, profissionais da saúde, né? Mas elas vão estar aliadas, por exemplo, às políticas de atenção à saúde dos povos indígenas, à Política Nacional de Saúde Integral à População do Campo, da Floresta e das Águas e à Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Lá no começo, não sei se você lembra, eu disse que na formação do SUS houve uma participação muito importante do movimento popular em saúde. E é esse mesmo movimento aí que vai nutrir, que vai dar base a essa educação popular em saúde e vai cuidar dos nossos, né? Com muito carinho, com muito amor aí, com muita prestatividade. Pois bem, eu fiz aqui um relatório, um organograma, na verdade, aí, né, da história dessas práticas integrativas. Em função do nosso tempo, eu não vou entrar em detalhe, fique à vontade para um segundo momento pausar e ler aí o texto com mais tranquilidade, mas isso vem lá da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em 86, com a criação do SUS em 88, né? E aí esse movimento ele vem crescendo, com apoio aí de profissionais da saúde, de estudantes, de movimentos sociais, de movimentos populares, né? E aí essas práticas vão crescendo, tudo bem? Em 96 tem mais uma conferência de saúde, enfim, até chegar agora aqui, né, com 29 práticas reconhecidas e à disposição do sistema de saúde. Agora você pode perguntar assim, professor, lá na unidade básica de saúde que eu frequento ou que eu trabalho, não tem essa prática. Por que não tem? A gente conhece a chamada municipalização. Não tem porque os nossos gestores não conseguiram ou não quiseram, né? Provavelmente eu vou receber uma retaliação aqui. Vão brigar comigo. Não há preocupação quanto a isso. Então, qual que é a grande lance? Que a gente faça uma discussão política, né? Somos seres políticos, para reivindicar que nesses vários setores, lá na ponta, a gente possa ter de fato acesso a essas práticas, né? Muitas vezes, como eu havia dito, esse acesso ele é mais pessoal do que institucional, né? É algo que a gente tem que lutar e mais um enfrentamento, né? Bem, como isso é uma vivência, a proposta agora é se a gente sentir e perceber alguns desses cuidados aí, algumas dessas práticas, né? E aí, em função até do tempo que já passou um pouquinho aqui, eu não vou poder discorrer tão demoradamente sobre isso, mas fico à disposição não só nos contatos pessoais, mas nos contatos aqui da teleconferência para falar um pouquinho mais dessas várias práticas aí. E aí espero encontrá-los com um prazer imenso que eu terei para conversar, para sentir, para experimentar algumas dessas práticas, né? Nos perguntaram aí quais práticas que são mais solicitadas, né? A acupuntura é largamente utilizada, a aromaterapia, a laser terapia, pensando ela num contexto mais integrativo,
a moxa-bustão, a reflexoterapia, são práticas muito interessantes. Tudo bem? Bem, esse slide ele ficou um pouco desfocado, mas a questão é manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Então vamos trabalhar focados aí em fazer o bem, pró bem-estar social, né? Fico agradecido. Aqui estão os meus contatos, né? Espero que tenha sido interessante, que essa temática tenha te cutucado e te provocado aí para que novas possibilidades de cuidado, novos olhares possam ser ali utilizados.